Boa noite a todos, com muita alegria, né? Retornarmos a essa uma hora e pouco, né? Que é esse momento tão especial para todos nós e principalmente por vibrarmos, né? Pelo nosso planeta e de alguma forma para os mais necessitados, né? Gostaria até mesmo de fazer um reforço hoje para nós também vibrarmos, né, por esses países menores, mais pobres, tanto aqui da América Latina, na África, né, enfim, a todos esses países, países que passaram por guerras recentes. Então, eu acho que nós aqui ainda temos que dar as mãos para o céu pelo sistema de saúde que nós temos aqui, né? Com certeza, em muitas regiões aí desse planeta, é até difícil ter um respirador artificial, imaginem só, né? Então vamos também vibrar hoje por esses locais também, né? Muito mais necessitados do que os nossos. Então, como sempre, abrimos aí aleatoriamente, né? Livro Caminho, Verdade e Vida, Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos. Que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios, entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Acho que muito interessante essa mensagem, né? Se, devido à situação, à condição evolutiva, né, do nosso planeta, como estamos ainda, né, engatinhando na escala evolutiva dos mundos, o próprio grande exemplo que nós temos foi as mensagens de Jesus há mais de 2000 anos, e na grande maioria das vezes ainda nós estamos ainda, né, não absorvemos
né, como deveríamos absorver, né? Então, esse processo de transformação, com certeza, ele é muito, muito, muito lento, né? E o universo, né, a espiritualidade maior, sabe muito bem disso. Então, as coisas têm que vir realmente em doses bem, bem homeopáticas para nós, né? Muito bem. Então, vamos dar início, então, à abertura do nosso evangelho dessa noite. Como sempre, pedimos a todos que neste momento procure fechar os seus olhos, respirar fundo, pausadamente. Procure se desligar de toda e qualquer preocupação do seu dia, né? E assim vamos formando uma união fraterna entre todos nós. Vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da nossa casa pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos às equipes protetoras, aos índios Bogotá e Itaporã pela limpeza e proteção do ambiente. Lembrando sempre que vocês também, né, imaginem essas equipes, né, adentrando todos os compartimentos aí dos seus lares e fazendo essa higienização também, essa limpeza neste momento. Vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Maria de Nazaré e Irmã Sheila. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. Vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e à espiritualidade presente. Que assim seja. Agora aquele conjuntinho, né, de frases, né, para vocês, preferencialmente para vocês repetirem junto conosco. Pai, organiza a minha vida e assuma o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e o discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança e impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças acabam, Deus renova. Quando dizemos não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus, no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Amém. E agora, unidos em pensamento, fazemos então um Pai Nosso, Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje teremos então a participação do nosso querido Fernando, fazer a leitura do Evangelho, né, e a explanação, e depois o Paulo Ricardo fará, né, as vibrações, tá bom? Boa noite, Fernando, boa noite, Paulo, sejam bem-vindos. Boa noite. Amados irmãos, boa noite a todos. É sempre com muito carinho que a gente vem a esta casa. Atualmente a gente tem vindo a esta casa virtual, mas a força do carinho, tanto das pessoas responsáveis pela condução da casa aqui encarnados, quanto da equipe desencarnada, é tão grande, né? Um carinho tão imenso, que essa circunstância física de isolamento quase não representa nada. A gente consegue sentir todo esse carinho, todo o envolvimento, como se estivéssemos fisicamente reunidos. E aí a gente vê a grandeza do trabalho espiritual. Embora separados fisicamente, nós vamos desenvolvendo aptidões e sentimentos e maneiras de sentir que nos habilitam, né, possibilitam que a gente sinta que realmente estamos todos juntos, formando aquela corrente de energia, a corrente dos nossos pensamentos, né, que estão em uníssono rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre amado, no dia de hoje. Muito bem. A Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. E o que vem a ser a Páscoa? A gente já sabe, o nosso caro confrade, Dr. Haroldo Dutra Dias, que tem feito palestras muito esclarecedoras, extraordinárias, e tem disponibilizado via internet essas palestras, de modo que nós todos possamos nos beneficiar dos seus estudos, dos seus ensinamentos, das suas conclusões. Ele é muito esclarecedor num vídeo que fala exatamente sobre a Páscoa. E além dele, tem vários outros vídeos, a grande maioria deles fala da Páscoa como uma festa não espírita. E é verdade. Nós, espíritas, não temos na Páscoa uma obrigatoriedade de comemoração absoluta. Pelo contrário, as festas, normalmente do calendário, digamos assim, elas têm a sua proeminência das religiões, normalmente a religião judaica e a religião católica, né? Expressivamente a religião católica, que foi o berço de muitos nós. Muitos de nós têm a sua origem religiosa na religião católica, né?
O Brasil é um país que durante muitos anos, né, desde a sua fundação, ele foi atrelado, digamos assim, né, à religião católica. E com isso, as festas populares ganharam um significado muito importante e significativo com a participação da Igreja Católica, né, nas realizações das festas por esse Brasil afora. Né? Mas nós vimos com o Dr. Haroldo Dutra Dias, conforme nós dissemos, que o verdadeiro significado da Páscoa, a Páscoa judia, ela representa, para alguns, a passagem, ligando a palavra Páscoa, Pesach, a passagem, que seria a passagem de Moisés pelo mar para fugir das tropas egípcias, né, que vinham em perseguição. Mas, na verdade, a palavra Pesach, segundo o Dr. Haroldo, né, nos informa com proficiência, ela significa pular. Ela significa exatamente a transposição, né, a opção de não passar por aquele lugar. E ele lembra o costume da época, né, como era celebrada essa festa judaica. Nós sabemos que Moisés pretendia libertar o povo judeu da escravidão no Egito, e ele pretendeu fazer de uma maneira amigável, mas o faraó, que era seu irmão de criação, ele, quer dizer, Moisés era irmão de criação do faraó, o faraó não deixava que o povo judeu fosse libertado, que fosse embora. Ele considerava que aquela mão de obra escrava era muito importante para o desenvolvimento dos negócios lá no Egito. Então ele resistiu bastante. E Moisés fala nas pragas que recairiam sobre o Egito caso o povo judeu não fosse libertado. E uma delas é exatamente a morte do primogênito de cada família, como se fosse uma espécie de maldição, né? Que o anjo da morte visitaria todas as famílias lá no Egito e levaria, quer dizer, o primogênito, o filho primeiro, o filho mais velho de cada família, morreria. Essa era uma espécie de uma predição de Moisés, que recebeu essa orientação dos poderes superiores da espiritualidade e passou para o faraó. Falou, olha, agora a praga é a seguinte, vai acontecer isso. E, ao mesmo tempo, o Moisés recomendou para as famílias judias, né, para o povo judeu que morava nas cidades, lá no Egito, Moisés recomendou que fosse feito um sinal com o sangue do cordeiro no batente das portas, para que o anjo soubesse que ali vivia uma família judia e que então ele iria pular essa casa. E aí ele não iria levar o primogênito dessa casa, dessa família que tivesse essa marca no batente da porta. E assim ocorreu, e o resto da história vocês sabem. Finalmente, o faraó liberta o povo judeu
e Moisés passa 40 anos no deserto, conduzindo o povo judeu até Canaã, a terra prometida. Pois bem, o povo judeu, durante bastante tempo, para comemorar essa, esse acontecimento, né, a passagem do anjo da morte, a passagem incólume, né, intacta daquela família judia, que o anjo da morte havia poupado o seu primogênito, para comemorar o que eles faziam? Eles pegavam um cordeirinho, um carneirinho, e colocavam dentro de casa, coabitando ali com eles. E, evidentemente, o animalzinho ia ganhar a confiança, o carinho, o afeto, as crianças iam brincar com ele e tudo mais, e ali ele ficava durante uma semana. Ao fim dessa semana, na sexta-feira, o animalzinho era sacrificado para servir de alimento à família. É evidente que todos sofriam com essa perda, todos sofriam com o sacrifício desse animalzinho, que já estava integrado na família, como membro da família, né? Merecendo todo o carinho e atenção. E aí isso causava muita dor. E o significado dessa cerimônia era exatamente a perda de algo que nós gostávamos, em nome de alguma coisa maior. Esse é o significado original da Páscoa para o povo judeu. Muito bem. Para os cristãos, né, para os católicos, melhor dizendo, é a lembrança de toda a passagem, desde a prisão de Jesus, o seu martírio, até a crucificação no Gólgota e a sua ressurreição. Para os católicos, Jesus, ele ressurge dos mortos, né? Ocorre a ressurreição. Para nós espíritas, não existe a volta do espírito que nós somos, né? Não existe a volta no mesmo corpo, e sim num outro corpo. A ressurreição significa a volta no mesmo corpo. Né? Essa é a ressurreição. E a reencarnação é a volta realmente do espírito para aqui o plano material, mas em outro corpo, o que nos parece mais lógico. Muito bem. Nós vimos também na internet vários depoimentos de pessoas que começam a falar sobre o assunto, acusando esta fase, esta época, como todas as outras das festas populares e das festas católicas e tudo mais, acusando de que o comércio se aproveita nessas épocas para vender coisas, né? E com isso transformam o espírito o espírito de sentimento dessas festas, o real fundo delas, os princípios orientativos dessas festas, transformam em interesses puramente comerciais. Muito bem. Eu não sou tão radical assim, eu não tenho comércio nenhum, mas eu não sou radical assim a ponto de impedir ou achar que a gente não deve fazer nenhum tipo de comemoração. Afinal de contas, a gente deve, penso eu, se lembrar do aspecto poético de todas essas situações. Então, no Natal, por exemplo, é tão bonito a gente ver a inocência da criança que ainda acredita no Papai Noel,
que olha para a árvore de Natal e tem esperança de receber presente. Ah, Fernando, mas aqueles que não podem. Aqueles que não podem recebem de casas como o nosso querido Lar Seara Esperança, né? Recebe os seus presentinhos, humildes, simples, não como todos nós gostaríamos que fosse, mas recebem também alguma coisa. É uma época de fraternização da sociedade, uma época em que as pessoas falam sobre coisas boas, lembram de Jesus, lembram do que ele fez, né? Lembram dos seus exemplos, se inspiram neles para os seus relacionamentos, para a sua vida cotidiana. Então, eu acho que a gente pode comemorar essas datas desde que a gente tenha dentro de nós o fundamento correto, a gente tenha dentro de nós aquele sentido do que nós estamos fazendo, do que nós estamos comemorando. E nesta época da Páscoa, nós relembramos um acontecimento histórico. É a história de Jesus. Está registrado na história que os fatos aconteceram dessa forma. As coisas aconteceram como narradas nos evangelhos, como os historiadores registraram. Jesus foi preso, foi torturado, foi julgado e foi levado à crucificação. E fatos extraordinários aconteceram. Ele apareceu para Maria Madalena, para os apóstolos. E qual o significado de tudo isso? Qual a importância disso tudo? Eu acho que nós devemos, nesses momentos, não nos preocuparmos com o aspecto comercial, como querem alguns, né, tão profundamente, mas acho que nós devemos comemorar, sim, com o pouco que cada um tiver. E comemorar não é comemorar o sacrifício de Jesus, mas a oportunidade de estarmos aqui, de relembrarmos o exemplo dele, de novamente falarmos sobre os seus ensinamentos, momentos em que nós enviamos a ele, ao Mestre querido, o nosso coração. Jesus, o Senhor passou por tanta coisa para vir nos trazer essas mensagens tão lindas. Muita gente escreveu sobre o amor, mas ninguém escreveu um livro dizendo que o Senhor estava errado. Ninguém nunca escreveu nada dizendo que é errado amar, errado perdoar, errado ser humilde, errado ser caridoso, errado ter fé. Nunca ninguém escreveu uma linha contradizendo os seus ensinamentos. E aí a gente questiona que mal existe na gente comemorar a sua história, nos lembrarmos do Senhor com o pouco que nós tivemos. A gente não precisa gastar. Claro que se tiver um chocolatinho, né? Se a gente tiver condição de fazer um chocolatinho, um bolinho de chocolate, alguma coisa assim, vai ficar mais doce o domingo de Páscoa. Mas aí já é uma outra história. Mas nada impede que a gente comemore ou relembre ou homenageie Jesus com aquilo que a gente tiver, de pouco que a gente tiver. A gente não precisa se preocupar com o aspecto exterior. Nós precisamos nos preocupar com a nossa ceia interior, o almoço interior em nossos corações. Louvar Jesus. Nós sabemos que através da prece nós podemos pedir, que é o que mais a gente faz, agradecer,
que a gente faz menos, e louvar, que a gente faz muito pouco. Então, eu acho que a Páscoa é um momento em que a gente pode e deve louvar Jesus, agradecer a Ele por tudo o que Ele nos fez e continua fazendo, e continua nos ajudando, mesmo na situação atual do mundo, nessa pandemia, em que nós estamos ouvindo comunicações e mais comunicações, vozes e vozes se levantando para nos esclarecer de que esse isolamento é necessário, é benéfico, está ajudando o planeta no aspecto físico, material, está ajudando o aspecto espiritual do orbe do planeta. Está sendo muito importante a regeneração da matéria e do espírito. Neste momento em que nós nos encontramos nessa situação, é importante que nós tenhamos em mente que nós precisamos ajudar Jesus através dos nossos pensamentos de concórdia, de paz, de união, de sensatez, de paciência. Louvar Jesus, agradecer a Ele por tudo isso que Ele tem feito para nós. E nós nos lembramos aqui de uma passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus perdoou a Pedro, que o renegou, perdoou a Judas, perdoou os seus algozes. Na cruz, ele disse: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E a misericórdia é exatamente o perdão e esquecimento das ofensas. Não adianta a gente perdoar e não esquecer, ou esquecer e não perdoar. Para que a misericórdia seja completa, para que a gente realmente perdoe, tem que haver o esquecimento. Essas duas atitudes interiores têm que estar juntas e complementares. O Chico Xavier tem uma história, nosso querido Chico, né? Ele estava no centro, acho que ainda em Pedro Leopoldo, e ele estava fechando os trabalhos. E Emmanuel já tinha mandado que ele fechasse, encerrasse a sessão, porque já era tarde, já era de madrugada. E aí surge na porta do centro um rapaz pedindo para ser atendido, querendo ser atendido. E o Chico, como sempre, se comove e ainda, né, tenta ver se consegue atender. O Emmanuel fala: não, hoje não, ele precisa voltar outro dia. Hoje já os trabalhos já encerraram. E o Chico obedecia ao Emmanuel, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o Chico obedecia o Emmanuel e obedeceu. Falou: meu amigo, infelizmente não posso te atender. E o rapaz ficou muito bravo. Ficou e distratou o Chico e falou um monte, xingou o Chico e tal, e foi embora. Foi embora e passou o tempo. Passa o tempo, passam-se semanas, meses, anos. E o Chico ia e voltava a pé todo dia do seu trabalho. Ele trabalhava na fazenda, né, modelo. Ele era escriturário, datilografava. E ele ia e voltava a pé todos os dias. E ele, um belo dia, uma bela tarde, ele voltando para casa, ele repara que o homem vinha vindo na sua direção e, quando viu o Chico, mudou de calçada. Gozado que o Chico reparou nisso. Mas, tudo bem. No outro dia, repete-se a cena. E, novamente, o Chico começou a ficar intrigado com aquilo. Falei: o que será que aconteceu? Esse senhor está me evitando. O que será que está acontecendo? Até que um dia o Chico resolve ir ao encontro
desse senhor para perguntar para ele o que estava acontecendo, porque que esse senhor estava evitando a ele, Chico, né? E o senhor atravessou a calçada, o Chico atravessou junto. O senhor desatravessou a calçada, o Chico também. E assim fizeram umas 2, 3 vezes, até que o Chico foi em direção ao senhor, segurou e falou: meu amigo, eu tenho notado que o senhor está me evitando. Eu gostaria de saber se eu lhe fiz alguma coisa, que o senhor me perdoasse, que o senhor me desculpasse, mas eu não sei o que é, me desculpe, me perdoe. Aí o homem disse, falou: Chico, você não me fez nada. Eu é que tenho vergonha de estar na sua presença. Mas o que foi, meu filho? O que foi, meu amigo? O que está acontecendo? Falou: há alguns anos atrás, eu, rapaz impetuoso e tudo, eu fui lá no seu centro e fui muito descortês com você, que não pôde me atender por causa da hora. Fui muito, muito mal educado, falei coisas que não devia e me arrependo tanto, eu tenho tanta vergonha que eu não consigo mais passar perto de você. Aí o Chico, naquela bonomia, né, aquela expressão do amor e da bondade superiores, realmente com fundamento extraordinário, abraçou o amigo e disse: imagina, você não me fez nada, eu que estava preocupado que eu tivesse feito alguma coisa para você, me desculpe, eu segui ordens do Emmanuel naquele dia, né, e não pude realmente te atender, porque eu sigo ordens do plano espiritual e tal. Então você e ali, a partir dali, viraram bons amigos. Esse caso está no Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, é um livro. O Ramiro Gama coletava essas histórias e as colecionou num livro. Né? Ele visitava sempre o Chico Xavier e colecionava essas histórias muito interessantes. Então aí está a prova de que o Chico, ele era a bondade em pessoa. E ele não só perdoou aquelas ofensas, como ele esqueceu. Ele nem se lembrava daquele rapaz, daquele homem. E assim nós devemos fazer também. Realmente, quando perdoarmos, nós devemos esquecer. E aqui no capítulo do Bem-aventurados os misericordiosos, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós vemos que o primeiro item é perdoai para que Deus vos perdoe. É o primeiro item. Perdoai para que Deus vos perdoe. E o segundo item é reconciliar-se com os adversários. Então, esses dois itens nos lembram bastante a nossa situação atual. Nós imploramos o perdão a Deus para que Deus nos cure das nossas doenças, das nossas mazelas, do nosso sofrimento, nos liberte logo desta quarentena, permita que voltemos à nossa vida comum, à nossa vida dos momentos, né, que nós vivemos ultimamente, antes da quarentena, que tudo volte ao normal, né? Enfim, que nós possamos retornar àquilo que nós estávamos fazendo. Mas será que é o indicado? Será que nós devemos voltar à nossa vida que nós vínhamos vivendo, da mesma maneira como nós vínhamos vivendo? Ou nós devemos nos despedir como a despedida do cordeiro, de algo que a gente gosta muito, né? Nos despedirmos da nossa vida como a gente a vinha levando e iniciarmos, renascermos para uma nova vida com o símbolo do ovo da Páscoa, né? Não de chocolate agora, um ovo simbólico, né? Do renascimento, da nossa mudança, e nós começarmos uma nova proposta para nós mesmos,
de levarmos a nossa vida, mesmo material, de uma maneira diferente, reconstruirmos, perdoarmos de fato todas as nossas ofensas, para que Deus perdoe as nossas e a gente possa viver num mundo em regeneração. Reconciliarmos-nos com os adversários é o segundo item. Não adianta a gente levar as ofertas diante do altar de Deus se o nosso coração está manchado com dor, com mágoa, com ressentimento contra o nosso irmão. Antes da gente levar a nossa oferta a Deus, nós devemos nos reconciliar com aquele que se considera nosso inimigo, porque nós, como espíritas, já não podemos considerar ninguém como inimigos. Nós já não temos mais inimigos, mas existem pessoas que podem nos considerar como inimigos. É com esses que a gente tem que se reconciliar. Enquanto estás a passo com ele, diz Jesus. Porque nós sabemos que na desencarnação, quando nós vamos para a pátria espiritual, cada um vai para o seu nível. Cada um vai para a sua esfera própria. Cada um vai para o seu canal que sintoniza. E podemos estar em canais diferentes daquelas pessoas que são os nossos desafetos, o que vai dificultar em muito a reconciliação. A gente não vai conseguir chegar aonde está o nosso desafeto, porque as vibrações são diferentes, ou maior de um, menor de outro, enfim. Vai ser muito difícil a gente estar a passo com ele. Por isso que Jesus disse, vamos aproveitar enquanto a gente está encarnado, vamos aproveitar enquanto o corpo físico possibilita que várias pessoas desiguais estejam juntas. Vamos aproveitar e vamos perdoar. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. E em seguida nós temos, nesse capítulo, capítulo 10 do Evangelho, o item o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Qual é o cordeiro que nós devemos sacrificar? A nossa personalidade, a nossa maneira de ser, aquilo que nós amamos tanto na gente, que não mudamos por nada. A nossa personalidade, os nossos valores, os nossos princípios. Mas a gente deve deixar tudo isso de lado? A gente deve sacrificar todo esse cordeiro? É claro que não. Aquilo que nós já conseguimos melhorar, aquilo que nós já conseguimos modificar, isso nós temos que manter. Esse pedaço do cordeiro nós temos que manter vivo. Mas nós temos que eliminar todo o resto que já não se coaduna mais com o mundo de regeneração. Nós temos que eliminar, nós temos que deixar para trás, nós temos que renunciar àquela parte da nossa personalidade que nós nos comprazemos em ser dessa forma, mas nós temos que eliminar, nos sacrificar, nos distanciar dela para que possamos iniciar uma vida melhor, para que possamos renascer num mundo de efetivamente regeneração. E é assim, com essa mensagem, com esse desejo, com esse vaticínio mesmo, para que nós consigamos efetivamente renascer quando esta quarentena acabar, que a gente possa sair da nossa caverna de Platão, olhar o céu, olhar o sol e não ficarmos cegos. E seguimos a nossa caminhada, seguimos
a subida do monte, onde lá em cima certamente encontraremos o Mestre Jesus de braços abertos, esperando a todos nós para um carinhoso e afetuoso abraço. Amados irmãos, fiquem com Deus, com Jesus, e uma ótima Páscoa para todos, sem abusar muito do chocolate. Um abração para todos, um beijão no coração. Bom, vamos agradecendo realmente aí as palavras, os ensinamentos aí do nosso querido Fernando Brandão. E passamos agora então para o Paulo Ricardo, complementar o nosso evangelho com as vibrações, né? Tão importantes, né? Então, se achegue, Paulo. Obrigado. Oi? Bom, acho que estamos tendo um probleminha de conexão com o Paulo. Está sem áudio. Paulo, está na escuta, Paulo? Aí, Paulo. Paulo. Tem som? Continua sem áudio. Sem som. Opa, entrou e saiu, Paulo. O som. Entrou e saiu de novo, Paulo. Júlio, me ouvindo? Oi. Agora Tá me sim. ouvindo? Agora ok. sim, Paulo. Ok. Então tá bom, Júlio. Seja Obrigado aí. bem-vindo. Desculpa. Imagina, Muito obrigado imagina. aí. Mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E o Fernando tocou num tema assim, fantástico. E é curioso como muitas vezes a gente pensa em algum tema, algum assunto e como eles são falados. É claro que todos nós captamos aí essas informações do plano espiritual, né, de uma forma mais sutil ou mais direta. E ele falou sobre a misericórdia. E esse é um assunto que eu estava pensando realmente. E é uma conversa muito interessante do Chico, né, com o Divaldo. E o Chico fala para o Divaldo: olha, Divaldo, se nós parássemos para pensar e olhássemos todo o nosso passado, toda a nossa história, de tantos equívocos cometidos, nós somente podemos ter a oportunidade de estar aqui encarnados por causa da misericórdia divina. Porque a misericórdia divina é assim: o amor vai até certo ponto, porque o amor é justo, mas a misericórdia ultrapassa o amor. A misericórdia é aquela que nos dá a oportunidade, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. Então, sabedores dessa misericordiosa, essa misericórdia grandiosa de Deus personificada em Jesus, então vamos fazer as vibrações, né, tendo a certeza, tendo esse saber em nós que Jesus está conosco, que tem nos acompanhado, que a situação que estamos enfrentando ela é necessária para esse processo de crescimento de todos nós, de mudança tão esperadas em nosso planeta, e tenhamos a certeza de que é uma situação passageira, mas necessária. E graças à misericórdia divina que estamos tendo essa oportunidade. Então vamos então às nossas vibrações. Neste momento de paz, harmonia e equilíbrio, lembremos-nos de que viver é um ato de amor. E sendo assim,
Elevemos nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo, deixando jorrar de nossos corações o que de melhor há em nós. Pai, fonte de toda a vida, aqueles que te procuram sempre vêm pedir, mas hoje nós queremos doar. Utiliza-te, Senhor, da nossa fragilidade, que é tudo quanto dispomos, para em doação total em favor de nossos irmãos necessitados. Assim vibremos. Vibremos pela paz de nosso planeta e por seus dirigentes, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos países que sofrem neste momento tão difícil, por aqueles que muitas vezes não têm as mesmas oportunidades que nós, que o nosso país vive, que tantos outros países com condições materiais melhores estão enfrentando esta dificuldade. Países da África, países da América e tantos outros da Ásia, e que estão passando por este momento difícil e muitas vezes sem os recursos necessários. Que a misericórdia divina se faça presente nesses países. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sentem nas ocorrências da vida, é por lhe faltar a capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se dizem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem com amor desvelado e compassivo. Doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos fé pelos incrédulos na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, desdobrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos, para que sejam socorridos, e também pelos fortes, para que sejam bem conduzidos. Pelos criminosos, pois onde estiverem, são prisioneiros da consciência guardada pelo remorso, então transformada em sentinela vigilante. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, para que possam compreender que toda dor é renascimento. Vibremos por esta casa que nos acolhe e também por todas as outras que divulgam e trabalham pela doutrina consoladora.
Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, principalmente por aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. Vibremos para as pessoas que estejam em nossos pensamentos devido às dificuldades pelas quais estejam enfrentando. Deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer necessário. Finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos para que sejamos seus verdadeiros discípulos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito obrigado aí ao nosso querido Paulo. Então vamos chegando próximo do encerramento do nosso evangelho desta noite. E rapidinho eu vou ler aí uma passagem também desse livro maravilhoso, A Nova Era. O advento da nova era, convite para um exame de consciência, união das organizações religiosas. Muito se tem falado ultimamente sobre a modificação da Terra e da renovação interior do homem. Para esse evento, o homem já vem sendo preparado há milhares de anos, através das palavras de profetas e médiuns, palavras estas escritas e faladas, as forças do bem. Não tem poupado esforços nesse sentido. A verdade tem sido ensinada aos homens aos poucos, dosada, que é para não ultrapassar a medida de seu entendimento. Moisés, Elias, João Batista e outros, mas a maior lição, desde que o homem vive na terra, foi dado por Jesus Cristo. Os irmãos que habitam o mundo espiritual, nestes últimos tempos, têm feito verdadeira turnê pela terra, à procura de sensitivos que tenham condições de receber, de transmitir à humanidade a verdade esclarecedora. Entre eles se encontra esse vosso irmão e servidor de Jesus. Temos colaborado com a nossa parte no que tange aos recursos que possam levar o homem a uma vida mais feliz, habitantes terrenos, e que vem sofrendo há muitos milênios. É com a melhor das intenções que nos dirigimos a todos os amigos e devotos de qualquer religião, a despeito de termos pertencido à religião católica apostólica romana na encarnação que os nossos irmãos nos conheceram, religião essa que aprecio e a qual sou grato pelo muito que nos considera. Também é certo que em outras encarnações professamos outras religiões, mesmo porque os amados irmãos devem recordar que a religião católica é relativamente nova, isto é, em relação às outras mais antigas. Ela foi fundada por Pedro há 2000 anos, tendo esse recebido de Jesus as instruções para tal. E nesta época, a maioria de vós e também de nós, espírito, já havíamos vivido antes na Terra e passado por várias encarnações. Aquela era, portanto, uma encarnação a mais no calendário da vida terrena em busca de nosso progresso espiritual. Oferecemos a nossa mão amiga e a nossa estima aos adeptos de todas as religiões. Todos nós somos irmãos em Cristo, com o nosso valor divino, a despeito da religião que professarmos. No advento da nova era, grandes transformações se farão. Uma delas é a confraternização de todas as religiões, que aos poucos tornar-se-ão una.
O povo que habitar daí em diante na terra não terá preconceito religioso como nenhum outro, porque são espíritos bastante evoluídos e com luminosidade bastante acentuada. O importante, amados irmãos, é que nos demos as mãos nessa hora, também importante e delicada para a terra e seu povo, num gesto de amor e fraternidade, bem como nos unamos para que, com o auxílio mútuo, possamos sair vitoriosos deste combate. Combatemos sim, irmãos, aos nossos maiores inimigos na figura do orgulho, do mau gênio, dos ressentimentos, da ambição, do egoísmo e muito mais. Desde que a humanidade terrena existe e que o homem tem o uso da razão, os irmãos um tanto mais adiantados, pois que já completaram seus cursos em relação à Terra, dispensando as encarnações e venceram seus vícios e inferioridades de ordem geral. Vêm procurando dar as mãos aos irmãos mais atrasados no tempo. Entretanto, temos encontrado dificuldades. Nos chocamos assustadoramente com a indiferença, a displicência da maioria dos homens quanto à verdade que propalamos. Como o bom soldado não foge do campo de batalha, voltamos sempre a atacar, até convencermos ao homem de que esta vida de inferioridade e limitações é passageira, como também que o seu fim se apressa e não demora um ruidoso dia. Contam as forças do bem tão somente com a compreensão e colaboração dos interessados, porque serão os únicos favorecidos. Muitos dos amados irmãos desejarão saber o que fazer no sentido de colaborar. Diremos que é muito pouco, é modificar os seus hábitos para melhor, sendo mais complacentes e fraternais, formulando pensamentos e atos sadios, orando individualmente ou em conjunto. Porque Jesus disse: onde estiver mais de um filho em meu nome, aí estarei. As organizações religiosas são importantes, justamente porque oram unidas. Porém, a elas serão acrescentados maiores valores se complementarem os seus hábitos com estudos, comentários e meditações, e de acordo com as lições do Evangelho, esmiuçadas e ampliadas. Não deveis limitar as lições a um ciclo fechado, a fim de que sejam levadas adiante para que esclareçam aos que porventura ignoram. A aquisição de valores espirituais perderá muito se aqueles que a possuírem não a transmitirem aos demais. É como chavear e guardar uma caixa de ouro, se não trocar este ouro ou seu valor por coisas necessárias à vida. Que valor terá? Irmãos amados, não jogueis nossas palavras ao vento. O tempo urge aceleradamente. Meditei sobre essas horas de transição e preparai-vos para o seu advento. Cuidai para não ser despego de surpresa. Ide-vos preparando através da oração e de um proceder correto. Há tempo ainda para contornar as coisas, consertar uma situação errada, reparar uma injustiça. Por fim, há uma inimizade e muito mais. Todo homem tem um sexto sentido, diziam os nossos ancestrais. Não é mais nem menos que o nosso eu superior, que todos temos e que, através da intuição, sempre nos avisa quando estamos errados. Convidamo-nos, irmãos, a partir de agora, a fazerdes um exame de consciência diariamente, uma confissão a vós mesmos, ao vosso eu superior, e o que achardes que está errado poderá ser modificado. Se fizerdes assim diariamente, logo verificareis que já não tereis mais nada a consertar. E então estareis preparados para o que der e vier. Lamentaremos a sorte dos irmãos que não derem ouvidos às nossas advertências. Estes, com certeza, irão sofrer muito, sem que ninguém possa fazer nada por eles. É assim como um aluno displicente. O professor ensina-lhe as lições, mas se ele não quiser estudá-la, quem irá fazer por ele? Por certo será reprovado. Muita paz e muito amor do vosso irmão Antônio de Pádua. Interessante. Eu peguei essa mensagem para ler e tem até muito a ver
com o que foi falado no Evangelho de ontem, né, pelo irmão José Carlos. Comentou exatamente sobre isso, de nós fazermos esse exercício diário, de nos olharmos no espelho, né, e, e fazermos essa peneira, vamos dizer assim, não é mesmo? Então, muito bem. Então, vamos encerrando o nosso Evangelho desta noite, né? E um último lembrete, né? Eu acho que muitos, com certeza uma quantidade enorme de irmãos encarnados, muitas vezes aí apavorados com tudo isso que está acontecendo, mas eu sei que não é fácil, né? Mas eu acho que se a gente for parar para pensar com um pouco mais de refletir com um pouco mais de calma, né? Eu acho que é um momento assim, com certeza para nós nos lembrarmos daqui a muitos anos, quando regressarmos à pátria espiritual, de termos tido o merecimento de estarmos vivenciando esse período tão sério, tão importante, mas e passar, né, por essa transformação tão importante que o nosso planeta tem de passar, né? Então acho que é até o inverso. Nós temos que agradecer a misericórdia de Deus por estarmos aqui como soldados firmes aí na batalha e transpassarmos todo esse processo, né? Difícil é exatamente o que, como lemos, né? Para quem não acordar ainda para isso, com certeza vai ter muito choro e ranger de dentes ainda, né? Bom, então assim vamos agradecendo a todos, né? E vamos encerrando novamente com a oração de Bezerra de Menezes, que tem a ver muito com tudo o que está acontecendo, né? Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Não sei se o Fernando e o Paulo estão aí, então tá. Só para nos dar boa noite para nós, né? Obrigado aí pela participação, viu, Fernando, Paulo? Boa noite, muito obrigado. Fernando? Muito obrigado, nós que agradecemos e que Jesus, renascido, né, em nossos corações, reafirmamos a nossa fé cristã e que Ele esteja sempre conosco, né, daqui cada vez. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, viu, do trabalho. Então, nós que agradecemos também
sempre é o nosso querido Mauro que nos dá esse suporte, né? Ele tem que também deixar os seus afazeres ali para nos ajudar nesse trabalho, dar esse suporte para nós. E com certeza a participação de todos vocês, né? Então, sempre um pouquinho do amor do coração de cada um, com certeza o plano espiritual leva essas energias, né, a todos os recantos aí do nosso planeta. E assim vamos encerrando então, né? Muita gratidão e que possamos estar novamente amanhã aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos e até amanhã. Obrigado.